Bom dia, a gente é do grupo D e a gente vai falar sobre o quarto experimento prático, que é o motor, sobre máquinas elétricas. E esse aqui é o nosso grupo. Eu sou o Thiago, o moderador de hoje. Temos a Sara, o Matheus e a Isabela. Eu vou dar uma breve história do motor, né? O motor ele foi uma evolução na nossa vida, né? Ele trouxe uma série de melhorias que são quase inumeráveis se a gente for falar aqui, né? O primeiro motor que a gente tem é um motor a vapor, né? O mais comumente dispersado. Essas máquinas a vapor elas deram início à primeira revolução industrial. Elas surgiram na Inglaterra. As primeiras eram principalmente, elas tinham a intenção de fazer a drenagem de água de minas de carvão, já que a Revolução Industrial ela necessitava do carvão como matéria-prima para a economia inglesa, né? Mas desde a máquina a vapor até o motor elétrico, hoje em dia, houve uma série de melhoramentos e evoluções, né? No final do século XIX, a gente tem a outra grande revolução, que é a gente passa de parar de queimar carvão como matriz enérgica principal para a gente começar a usar agora a explosão do motor de combustível, né? Onde a gente tem aí uma outra revolução industrial, basicamente, onde a gente acontece essa migração. E isso impulsionou uma nova era, pois permitiu, por exemplo, a utilização de motores menores com tanta potência que poderiam agora ser aplicados em transportes, por exemplo, um pequeno exemplo. Hoje, obviamente, a gente tem motores em tudo, desde a indústria mais pesada a, obviamente, coisas tão simples como pequenos motores elétricos, que a gente já nem percebe no nosso dia a dia. Então, o motor em si ele é uma grande revolução para a nossa história. Obrigado, Matheus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento do motor, que o motor é uma máquina que vai converter energia elétrica em energia mecânica. O nosso motor, no caso, que é um motor elétrico, ele converte essa energia elétrica em energia mecânica por meio de uma interação de um campo magnético, o que vai ter ele gerado pela corrente elétrica em uma bobina, e vai induzir um movimento de rotação na presença dos ímãs. Então, esse movimento que vai realizar o trabalho mecânico. Agora, para falar um pouquinho melhor sobre o nosso motor, né? Nossos protótipos, aqui, Sara, você quer comentar um pouco sobre como foi complicado chegar nesse Sim, motor? a gente fez diversos tipos, protótipos de motores, a maioria deles não estava funcionando, só o último, né? O penúltimo, ele começou mais ou menos a funcionar, mas não muito. Aqui você consegue ver os inícios que a gente estava tentando fazer deles, colocando um prego lá no cano de PVC para virar a bobina nos pregos e tudo. Ou começando a fazer assim, teve vários problemas, por exemplo, esse segundo aqui, nessa primeira foto, ele estava além dos problemas gerais, ele ficava muito bambo, ele não conseguia ter força o suficiente para tipo, pegar, mesmo que a bobina movimentasse um pouco com o imã, ele não conseguia puxar o negócio mesmo sendo leve, porque ele estava bem frouxo. Aí a gente foi melhorando, você consegue ver cada vez que a gente melhora mais, até antes de passar para a próxima página. Aqui a gente já começa a ver alguma coisa. Esses aqui foram outras tentativas também de, de fazer, mas aí o da esquerda você começa a ver que ele começa a se parecer mais com o motor. Ele começa a ficar mais firme, mais apropriado, mais resistente também. Aqui, alguns dos problemas que a gente teve foi, por exemplo, essa parte não ser dos pontos positivos e negativos que a gente ia conectar com o negócio da bobina, não ser completamente redondo. Como o professor explicou, o campo ele precisa ter uma continuidade completa e ele vai ser perpendicular também à parte. Então, ele precisa ser quase o máximo mais redondo possível para o campo funcionar direito. Mas a gente fez diversas melhorias também, como manter ele
bem firme, fazer os fios, aumentar a quantidade de fios e, tipo, por exemplo, também, diminuir essa distância, que você consegue ver essa distância bem grande entre as bobinas. Que uma das coisas que estava acontecendo com a gente também era que a primeira bobina, ela puxava, só que o espaço entre as bobinas, ele acabava com toda a energia dela. O tempo que ficava desligado era muito grande, aí o motor ele Sim. não tinha força para girar. Ele, tipo, dava tentava girar e não girava. Uhum. E começava. E uma das melhorias que a gente fez, por exemplo, foi unir, tipo, diminuir esse espaço entre as bobinas, para ele ter uma continuidade melhor. O nosso. Esqueci o nome. Mas esse trequinho aqui que endurece, Durepox. O Durepox. O Durepox também, ele estava deformando o nosso cilindro, esse cilindro positivo e negativo que a gente estava, então a gente começou a modificar também essas partes para ele ficar completamente redondo. E aí pode passar para o próximo. Aqui a gente consegue ver o nosso processo, a gente montando as coisas, cada um, a gente se reuniu, ficou se reunindo vários A gente se reuniu muitos dias. muitos dias para fazer. Pode passar para o próximo. Rapidinho, só uma coisa. Matheus e Isabela, você tem alguma coisa para comentar sobre esse processo, essa montagem infinita que a gente fez? Né, assim, foi muita tentativa e erro, né, que a gente foi aprendendo, por exemplo, a mudança do comutador, né, que a gente fez no processo, quando também a gente pensou em utilizar, ligar no mesmo lado do eixo os fios, a gente optou não fazendo isso, né, essas pequenas coisas que a gente foi fazendo para melhorar, né, o nosso projeto. Também teve Isabela? Tá. Isabela, tem algum comentário sobre... Foi muito complicado fazer esse motor. Foi a coisa mais difícil que eu acho que eu já fiz até hoje nessa engenharia. E a gente fez diversos, eu nem lembro quantos motores, nenhum funcionava, a gente já estava entrando em desespero. A gente ia terça, sexta, segunda para fazer motor, e acabou que a gente percebeu que o problema estava dando nas conexões na hora de rodar, não estava rodando porque não estava ficando circular, sabe? Não estava ficando circular na parte de nos polos, né? Para a gente colocar o jacarezinho ou a fonte, né? E foi muito bom ver ele rodando, sabe? E acabou que rodou super rápido. A gente, nossa, foi bem interessante. E também um problema que a gente não tinha... Um problema que a gente não tinha percebido, né, que a gente estava fazendo errado, é que a gente estava ligando a bobina errada na hora de fazer o motor girar, que é já ele rodando, a gente tinha que ligar a bobina que estava virada de frente para o ímã e a gente estava ligando a bobina errada. Isso estava sendo um problema gigantesco. Vou mostrar aqui agora um pouco do motor rodando. Esse aqui ele foi afastando porque a gente não estava segurando a base, mas rodou bastante. Agora, falar um pouquinho sobre a... Não, mas esse negócio de afastar também, o professor tinha falado sobre ver como é que... E agora, como é que você faz para desacelerar ele? A gente também demonstrou essa parte também de... Você afastando o campo, você consegue. Pode ir, desculpa. Alguém tem mais algum comentário? Acho que não, né? Então, agora a Isabela vai falar um pouquinho sobre a simulação que foi feita do motor. Pode ser o próximo? Eu só vou dar uma passada falando um pouco, porque a gente vai ter a simulação após aqui, né, a imagem. Eu fiz esse motor aqui com, acho que foi 10 bobinas, 12 bobinas, acho que foi 12 bobinas, e agora a gente fica com a simulação do motor. Então, o que vai fazer aqui? Eu vou começar a fazer o motor de ímãs. Vou salvar aqui.
Só um segundinho. Já tá salvo. A gente clica aqui, primeira opção. Eu venho aqui. Eu vou abrir essa aqui também. Tá tudo abertinho. Tá tudo abertinho. Coloca 14. 24. A gente vai usar de formato de estrela. A gente vai agora no circuito e aí a gente vai colocar 120 graus. 2 e 2. Aí a gente vai aqui no extrator. Vou colocar 300. 217. A gente vai colocar o Steel. Aqui vai ser 12. O tipo de slot vai ser 4. Já apareceu aqui o formato que a gente quer. Aí a gente vai criar aqui o slot. O HS vai ficar em 2, aqui 3, esse aqui em 11 e esse aqui em 2. Aí a gente clica no slot novo e HS2. Dezessete. Aqui é 23,5. E aqui é 29 e aí é 2.
Agora a gente vai no isolamento. Aqui vai ser esse mesmo. Quatro. Prontinho. E agora vamos pro rotor. Opa! Aqui é 210. O diâmetro interno 145. Comprimento 75. Aquele mesmo material que a gente colocou, que é o aço. E é isso. Ah, não. O número de polo. A gente vai colocar no 5. Pronto. Acho que tá tudo certo agora. Agora a gente vai no poli. Dois. Aí no tipo de material a gente vai colocar adicionar material. Eu tô com a colinha aqui para ver qual é o material. Vácuo. Esse vácuo de 34. Magnitude 1115. Aqui, né? Prontinho. O shaft a gente vai tirar aqui, marcação. E eu acho que agora está tudo certo a configuração do motor. Aqui na Solution Setup, aí a gente vai colocar essa potência, vai ser 110 kW. Tensão nominal 300 volts. Só um segundinho. Deixa eu colocar aqui, né?
Deixa eu salvar primeiro, né? Porque se, né, desligar. Agora, com a simulação já rodando, a gente vem aqui em Solution Data. Full Loading. Aí a gente visualiza aqui os valores. A potência de saída. Output. Ó, tem o input power, que é de entrada. Cadê o output? Ah, é aqui. Aí pode ver os valores aqui. A gente vem aqui em Rectangular Plot. Como é? Eu acho que eu ia errado. A gente pode escolher aqui o gráfico da potência, porque foi o pedido, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí a gente vai ter o gráfico aqui da potência. Aí a gente pode ver quanto. Aí aqui tem a maior disponibilidade de potência. Aí a gente vem aqui em Results, novamente, em Solution Data. E aí a gente vai em Curves. Aí a gente pode plotar as outras curvas, né? De eficiência e torque do ângulo. Aí pode ver o output power e o torque. Então é isso, gente. Aí a gente vem aqui em output power. E tem com angle. Aí a gente... É isso, gente. Obrigado por assistir. Então agora, depois da simulação, a gente vai aqui finalizar o vídeo. Alguém tem mais algum comentário sobre o motor, sobre a experiência, sobre a própria simulação em si? Agora que estava acabando também os experimentos, foi muito interessante ver a junção também das outras coisas que a gente aprendeu e aprendeu e fez, né? Tipo, por exemplo, a bússola que a gente começou a ver, que quando a gente não sabia o que estava acontecendo, e a gente começava a ver para ver se tinha campo. A gente usou a bússola para ver se todas as bobinas estavam na mesma direção, tinham sido enroladas na mesma direção, e tinha um campo magnético. É que nessa hora a gente tinha o celular, aplicativo de celular, só que a gente ainda não tinha aprendido exatamente a usar. A gente não sabia usar o aplicativo ainda. Aí estava tudo errado, não tá funcionando. Aí a gente pegou, não. Começou a usar os experimentos lá. Não sabia que tinha que colocar o celular de cabeça para baixo.
Mas foi difícil, mas foi bom. Então é isso. Esse foi nosso quarto experimento prático, o motor. Foi muito interessante fazer tudo nele, deu muito trabalho, mas no final foi bastante recompensador, a gente conseguiu fazer ele girar e a gente conseguiu entender isso que está presente na nossa vida todos os dias. Então, muito obrigado.